CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, trazendo conhecimento através do decodificador Allan Kardec, consolando corações, mostrando o caminho do aprimoramento moral, despertando o espírito imortal em cada um de nós através da doutrina espírita, concedendo o pão do espírito que nos fortalece, dando sentido à vida. Muito boa noite a todos vocês que estão nos assistindo. Sejam bem-vindos à CEIP, a Casa Espírita da Ilha de Paquetá, que a partir de agora dá início à sua reunião pública através dessa live, nesse período de pandemia. Então, queremos agradecer. Eu estou aqui transmitindo diretamente da Ilha de Paquetá, ao vivo, hoje, dia 27 de janeiro, né? Quarta-feira é o dia do estudo do Livro dos Espíritos. Como de praxe, a gente abre com a música. Eu peço a vocês, então, por favor, que coloquem um copo com água ou uma garrafa com água para que a gente possa fluidificá-la, cada um de vocês, nas suas próprias casas, fluidificar essa água no processo que vai acontecer agora, no decorrer dessa live, tá? Então, eu vou chamar nossa querida amiga, nossa irmã do coração, Nívia, para fazer a música de abertura. Boa noite, Selma. Boa noite, Nízia. Boa noite, Luiz. A música é Castelos de Paz. Muito linda, obrigada, Anísia. Muito obrigada. Então, vamos ler a nossa página para preparar o ambiente de vocês, o meu ambiente, o ambiente de todos nós em nossas casas, com essa página da Agenda Cristã. E o Ricardo vai colocar agora aqui para vocês acompanhar a leitura junto comigo. A Agenda Cristã é um pequeno livro ditado pelo Espírito André Luiz, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, que devemos, cada um de nós, quando possível, ter um livro desse na cabeceira da cama. Então, vamos à leitura, aí ao fundo, Paquetá com o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, né, o dedo de Deus.
Bem, o capítulo do livro Agenda Cristã é 23, Realidades. O palhaço que você ironiza é frequentemente valoroso soldado do bom ânimo. A mulher extremamente adornada, que você costuma desaprovar, em muitas ocasiões está procedendo assim para ajudar numerosas mãos que trabalham. A cantora que baila sorrindo e da qual você comumente se afasta entediado, na suposição de conservar a virtude, geralmente procura ganhar o pão para muitos familiares necessitados, merecendo consideração e respeito. O homem bem posto, que lhe parece preguiçoso e inútil, talvez esteja realizando trabalhos que você jamais se animaria a executar. Não julgue o próximo pelo guarda-roupa ou pela máscara. A verdade, como o reino de Deus, nunca surge com aparências exteriores. É uma mensagem muito importante, na verdade, todas elas são sempre muito importantes, e essa variedade que a gente se depara todas as vezes que abre uma live, ou quando a gente tem um livro na cabeceira da cama que a gente lê todo dia, são exatamente despertamentos, vão despertando o nosso eu verdadeiro, aquele espiritual, a nossa alma, né? Para essas verdades, para esses conhecimentos, para esses entendimentos que a gente tem que ser lembrados diariamente para lembrarmos quem somos realmente. Espíritos encarnados num vaso físico de passagem aqui na Terra, temporariamente, ainda aprendendo na maioria das vezes pela dor e não pelo amor, mas sendo moldado, sendo lapidado, se aperfeiçoando, até que um dia possamos aprender somente pelo amor. Isso é muito importante, termos essa consciência de que essas passagens nos despertam dentro de nós a vontade de nos melhorar. Então vamos orar para pedir a Jesus exatamente essa ajuda que tanto precisamos, para que as informações não entrem por um ouvido e saiam pelo outro ouvido, mas que ela entre pelo ouvido e siga o coração, o caminho do coração, para que o coração, assim, despertado pelo som da consciência que clama por nós, pelas nossas ações, pelas nossas atitudes, pedindo, implorando que coloquemos em prática esses ensinamentos, possam então nos transformar em pessoas melhores, Senhor. Dai-nos a vossa inspiração, a vossa força, que o vosso amor se derrame sobre todos nós, que possamos lembrar nossos compromissos que fizemos na erraticidade e lembrar deles agora aqui, intuindo, através da intuição, através dessas influências dos nossos guias espirituais, para que possamos então marchar de forma correta, no caminho reto, fazendo o que é certo, o que é bom para o nosso destino, para as nossas vidas e para todos que nos cercam. Senhor, nos inspire a nossa querida irmã hoje, a Silvia Almeida, que vai conduzir o estudo do Livro dos Espíritos, a todos vocês em suas casas, com os seus parentes, com os vizinhos que cercam vocês, com essa água que está começando o seu processo de fluidificação, através dessa prece, através desse comprometimento que nós nos propomos
de participar desse estudo, de refletir e de colocar em prática, que o nosso senso crítico seja sempre primeiro para as nossas próprias atitudes. E como dizia o texto, não julguemos o livro pela capa. Obrigada, Jesus, que a vossa doce paz se derrama em todos esses lares, em todas essas pessoas que nesse momento estão sintonizadas conosco nessa prece. Graças a Deus. Graças a Deus. Hoje, então, vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. O item é inteligência e instinto. E a nossa convidada de hoje é a Silvia Almeida. Eu a convido agora, então, para conduzir o estudo dessa noite. Boa noite, Silvia. Seja bem-vinda à SEIP. E agora eu deixo... Você tem que liberar seu microfone. Ele tá fechado. Olha só. Ok, agora? Isso! Agora estou te ouvindo, então. Querida. Vou passar a bola para você agora. Bom trabalho para você. Tá? E esperamos, quando acabar tudo isso, lhe ver pessoalmente. Forte abraço aí para você. Tchau. Bem, boa noite, meus queridos amigos da SEIP. É um prazer enorme estar com vocês aqui mais uma vez, não é? E nesse estudo do Livro dos Espíritos, que é tão assim grato ao nosso coração, o estudo desta obra que é a base de toda a nossa doutrina espírita, não é? Como a nossa irmã falou hoje, nós hoje iremos abordar um pedacinho da primeira parte ainda do Livro dos Espíritos, que está no capítulo 4 da primeira parte, que fala do princípio vital. E nós iremos comentar sobre a questão da inteligência e instinto. E vamos analisar um pouquinho, juntamente com vocês, as perguntas que vão da 71 até a pergunta 75A. Eu não sei se o nosso irmão Ricardo pode colocar aí um pequeno PowerPoint que nós preparamos, mas se não tiver como colocar, não tem importância, não nos acompanhe pelo livro. Ok. Talvez seja bom para os nossos irmãos acompanharem, não é? Porque está um pouco distante para eu ler, não tem importância, não. Aí nós estamos vendo o que eu falei anteriormente, não é? Que nós estamos abrindo hoje, estudando um capítulo, que é o capítulo 4 da primeira parte do Livro dos Espíritos, que trata do princípio vital, né? E nós vamos tratar especialmente da parte que fala de inteligência e instinto, ok? Vamos trocar, então, o slide. Temos, então, a primeira pergunta, que é a pergunta 71. E Kardec, então, dirige-se aos amigos espirituais da seguinte maneira. Ele pergunta, a inteligência é atributo do princípio vital? Será que a inteligência vem, né, com a vitalidade? E aí os espíritos respondem que não, que a inteligência não é um atributo do princípio vital, porque as plantas, né, as plantas vivem e não pensam, elas só têm vida orgânica, né? E aí, com essa resposta, já fica muito claro para a gente que, efetivamente, a inteligência não está ligada à vida, não é um atributo, uma característica do princípio vital. Quando ele dá o exemplo das plantas que têm vida, porém não têm inteligência, né? Elas não pensam. E aí ele continua, os espíritos continuam explicando. A inteligência e a matéria são independentes, porquanto um corpo pode viver sem a inteligência. Claro, né? E o exemplo das plantas é muito bom, né? As plantas vivem, porém não pensam, não têm qualquer manifestação de inteligência. Então, obviamente que não existe, né, essa ligação de princípio vital, vida, energia vital com inteligência. E os espíritos continuam, mas a inteligência só por meio dos órgãos materiais pode manifestar-se. Ou seja, a inteligência existe, mas ela precisa da matéria
dos órgãos materiais para se manifestar. Então, é necessário que o espírito se una à matéria animalizada para intelectualizá-la, né? Então, o espírito precisa efetivamente da matéria para se manifestar. Nós sabemos disso, né? Nós somos formados por espírito que é revestido desse corpo semimaterial, que é o perispírito, e depois nós temos por fora o nosso corpo material. O espírito, para se manifestar, ele precisa efetivamente do corpo físico, né? Então, toda manifestação sai do espírito e se manifesta pelo corpo físico. Da mesma forma, as sensações exteriores são primeiramente sentidas pelo corpo físico, passando por esta ponte, esse elo de ligação que é o perispírito, até chegar ao espírito. E aí voltamos à nossa questão da inteligência. A inteligência que está no espírito, para se manifestar, precisa efetivamente da matéria, do corpo físico. E aí o que nós podemos ver? Algumas vezes nós temos espíritos muito inteligentes, porém que se encontram encarcerados em um corpo físico defeituoso. Esse corpo físico não dá ao espírito condições de manifestar a sua inteligência, não é? Então, o espírito tem o conhecimento, tem a inteligência, mas seus órgãos, seu corpo físico não lhe permite manifestar a inteligência. Nós observamos isso quando, em desdobramentos, em algumas experiências que Kardec fez, pessoas que tinham algum tipo de deficiência mental, ou seja, a sua parte física não possibilitava a manifestação normal da inteligência, quando desprendidos do corpo físico podiam se manifestar com a sua inteligência normal. Então, nós observamos que o corpo físico precisa, ou melhor, o espírito precisa de um corpo físico em perfeitas condições para que ele possa manifestar a sua inteligência. O que ocorre também algumas vezes é que o espírito, não utilizando bem da sua inteligência, utilizando a inteligência para coisas menos felizes, ele muito provavelmente, na próxima existência, ele trará um corpo físico com deficiências que não lhe possibilitarão manifestar a inteligência. Ele não poderá usar a inteligência corretamente porque não tem os órgãos em perfeito estado, ok? São situações que nós vemos, assim como uma pessoa que de repente falava muito bem, tinha uma capacidade de comunicação muito grande, mas usou essa capacidade de comunicação de forma errada para fazer o mal. Então, na próxima existência, ela não virá com esta capacidade. De repente, pode vir muda ou sofrendo de algum tipo de dificuldade de comunicação, gagueira, alguma coisa assim. Porque nós não podemos nos esquecer que todas as nossas ações, elas vão implicar diretamente sobre o nosso perispírito, que é a forma do nosso corpo físico. Então, se você, de repente, usou mal o seu cérebro, né, usou mal a sua inteligência, o órgão que vai dar vazão aos seus pensamentos, à sua inteligência, que seria a parte cerebral, ela vai ser lesada no corpo perispiritual e, por conseguinte, na sua próxima existência, o seu corpo perispiritual naquela região estará lesado e você não poderá manifestar a inteligência como você poderia, né? Não poderá demonstrar a sua inteligência. Por quê? Porque em vida anterior você usou mal. Isso é apenas um exemplo. Existem outras situações também, como no caso do suicida, né? Que ele, de repente, ao dar um tiro na cabeça, ele vai lesar realmente aquela região do seu corpo perispiritual, do corpo físico, naturalmente, e ele, então, numa próxima existência, virá com aquela região defeituosa e não poderá externar a sua inteligência perfeitamente, né? Então, Kardec faz uma observação aqui dizendo o seguinte, né?
que a inteligência é uma faculdade especial que é peculiar a algumas classes. Eu acho que estamos no próximo vídeo, talvez, Ricardo, não sei. A inteligência é uma faculdade especial peculiar a algumas classes de seres orgânicos e que lhes dá, com o pensamento, a vontade de atuar, a consciência de que existem e de que constituem uma individualidade cada um deles, assim como os meios de estabelecerem relações com o mundo exterior e de proverem as suas necessidades. Exatamente. Né? Então, é a inteligência que vai nos dar aquela sensação de individualidade. Né? Nós sabemos quem somos, nós somos um ser individual, nós poderemos fazer as nossas escolhas a partir do exercício da nossa inteligência e, consequentemente, do nosso livre-arbítrio. E aí, Kardec aqui nos faz uma divisão, dizendo que nós podemos distinguir os seres orgânicos, não é? Os seres em três tipos, né? Em três classes. A primeira é aquela onde nós temos os seres, podemos trocar agora, Ricardo. A primeira é aquela onde nós temos os seres inanimados, que são constituídos só de matéria, sem vitalidade e sem inteligência. São os corpos brutos, né? Então, você tem aquele ser inanimado, que é somente matéria, que não tem qualquer tipo, né, de vitalidade, qualquer tipo de inteligência. Então, de repente, uma pedra estaria nessa primeira classe desses seres, né? Na segunda classe, nós temos os seres que são animados, mas que não pensam, formados de matéria e dotados de vitalidade, porém destituídos de inteligência. E aí, de repente, você tem as plantas, né? Algumas pessoas poderiam até dizer os animais, mas acredito eu que hoje talvez Kardec colocasse aqui uma quarta classe, né? Incluindo os animais que já manifestam não apenas instintos, não é? Mas um certo grau de inteligência rudimentar. Então, nós poderíamos talvez colocar aqui uma outra classe que nos colocasse os animais, não é? Que eles têm vitalidade, têm instinto, mas também já apresentam, né, rudimentos de inteligência. E na terceira classe, nós temos os seres animados pensantes, né, que são formados de matéria, dotados de vitalidade e tendo a mais o quê? O princípio inteligente, que lhes outorga a faculdade de pensar. Somos nós, né? Os seres humanos. Então, nós temos matéria, temos vitalidade e temos também princípio inteligente que nos possibilita pensar, decidir, tomar as nossas atitudes e, consequentemente, fazer uso do nosso livre-arbítrio. Aí reside a grande diferença entre os seres humanos e os animais. Os animais, eles atuam, eles obram por instinto e alguns com pouco, como eu falei, rudimentos de inteligência. Então, não são basicamente responsáveis pelas suas atitudes. Agora, nós, que somos seres humanos dotados de vitalidade e de princípio inteligente, que nos faz reconhecer a nossa própria individualidade, vontade e escolha, né, pelo uso do nosso livre-arbítrio, nós somos absolutamente responsáveis por tudo aquilo que fazemos, porque a nossa inteligência nos permite determinar se vamos fazer A ou B, escolher este ou aquele caminho, ok? Nós não agimos unicamente por instinto. E aí nós temos a pergunta número 72, ok? Que diz o seguinte: qual é a fonte da inteligência? Qual a fonte da inteligência? E aí os espíritos falam, já dissemos,
é a inteligência universal. A fonte da inteligência é a inteligência universal. Nós sabemos que estamos todos mergulhados no fluido cósmico universal, né? E que existe o universo é constituído de Deus, Espírito e matéria. O fluido cósmico universal é onde estão todas as coisas, inclusive o princípio inteligente também, nessa fonte da inteligência universal. E aí, na pergunta 72, Kardec coloca o seguinte: poder-se-ia dizer que cada ser tira uma porção da inteligência da fonte universal e a assimila, como tira e assimila o princípio da vida material? Olha que interessante. Kardec pergunta se nós podemos dizer, né, que cada um vai lá e tira um pouquinho de inteligência, né, dessa fonte universal e assimila essa inteligência, assim como tira e assimila o princípio da vida material. Aí os espíritos dizem o seguinte, olha que interessante, isso não passa de uma simples comparação, no entanto, inexata. Eles dizem que é uma comparação inexata, porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser. Cada um vai evoluindo e adquirindo a inteligência. Então, a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui sua individualidade moral. Demais, como sabeis, há coisas que ao homem não é dado penetrar, e esta, por enquanto, é desse número. Essa é uma das pouquíssimas perguntas que Kardec fez e que os espíritos disseram: você vai até aí. A resposta que nós te damos vai até aí. Mais do que isso, você não pode saber. Essa aqui é uma delas, né? Olha a resposta dos espíritos. Eles dizem, né, que isso não passa de uma simples comparação, todavia é uma comparação que não é exata, não é? Porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui a sua individualidade moral, né? E aí ele vem e acrescenta que, além disso, né, como você já sabe, porque ele deve ter dito isso para Kardec em outras perguntas, né, que Kardec formulou, não me lembro agora qual, mas essa é uma delas, em que ele diz, além do mais, existem coisas que o homem não deve penetrar, né? Estão nos desígnios de Deus e essa é uma delas, né? Então é muito interessante como coloca. Se nós pensarmos um pouquinho, nós podemos imaginar o espírito puro, o espírito evoluído. Ele adquire através das suas milhares de encarnações, né? Milhares de experiências na carne e no plano espiritual, tanto aqui no planeta Terra como em diversas outras moradas da casa do Pai, outros planetas, tanto conhecimentos intelectuais, não é, quanto conhecimentos morais. Então, nós podemos, de uma certa forma, entender que nesses mundos mais elevados, não é, o conhecimento intelectual e o conhecimento moral, a inteligência que reúne os dois, estão bem próximos, né? No nosso caso, aqui nós temos a inteligência, mas os nossos conhecimentos, tanto moral quanto intelectual, estão muito díspares, né? O homem adquire um certo conhecimento intelectual, mas a sua moralidade, em comparação com o conhecimento intelectual que nós dispomos hoje, está muito aquém, né? Nós costumamos dizer que são duas asas, a asa da intelectualidade e a asa da moralidade. E que a nossa asa da moralidade, infelizmente, ainda está muito atrofiada, enquanto que a asa da intelectualidade, do conhecimento científico, né, está bastante já desenvolvida. Então, nós podemos ver aqui, não é, que conforme o espírito vai crescendo também em moralidade, naturalmente ele vai adquirindo maior inteligência, melhor maneira de se relacionar com tudo à sua volta no universo, não é? Mas esse é um detalhe que os espíritos não entram muito a fundo,
e dizem para Kardec que isso é algo que ele não pode ainda penetrar, né? E aí nós temos a pergunta 73. Qual é a pergunta 73? Ele fala assim, o instinto independe da inteligência? Ou seja, você tem inteligência, não tem instinto, você tem instinto e não tem inteligência, um independe do outro? E aí os espíritos falam que é o seguinte, precisamente não. Por isso que o instinto é uma espécie de inteligência. Olha que legal. Ele diz aqui que o instinto é uma espécie de inteligência. Nós temos que nos lembrar que os animais, não é? Eles têm basicamente instinto. E o que o instinto seria o quê? Um passo, né? Talvez um passo anterior, né? Da inteligência. Não que quando você atinge a inteligência, você não tenha mais instinto. Nós temos. Nós temos instinto e inteligência, né? E eu diria que os animais têm instinto e alguns rudimentos de inteligência. E os espíritos falam o seguinte, que instinto independe da inteligência? Precisamente não. Por isso é que o instinto é uma espécie de inteligência. É uma inteligência sem raciocínio. Exatamente, gente. Olha que bom. O instinto é uma inteligência sem raciocínio. Você não pensa para ter uma reação instintiva, né? Aquilo ocorre sem você nem pensar. Você simplesmente faz. Mesma coisa, você encosta uma coisa quente. Você não pensa que aquilo está quente, vai queimar minha mão se eu continuar com a mão ali. Você sentiu o calor, você tira a mão instintivamente. Então, o instinto, tá, é uma ação que independe efetivamente, né, da inteligência. Não tem um raciocínio. É uma inteligência sem raciocínio. Por ele é que todos os seres provêm as suas necessidades, exatamente pelo instinto, né? É pelo instinto que os animais provêm as suas necessidades. É pelo instinto que nós preservamos a nossa vida, né? Nós buscamos nos resguardar de perigos, de situações que possam pôr em risco a nossa integridade física. Nós temos o nosso instinto de conservação. É pelo instinto, de repente, que os ursos, né, do inverno entram na caverna e vão hibernar, dormir aquele período todo do frio, né, e só acordar lá na primavera. Então, são situações que nós vemos, não é? É pelo instinto, de repente, que as tartarugas, aquelas tartarugas imensas, marinhas, né, elas retornam à mesma praia onde elas nasceram para pôr os seus ovos. Depois, quando os ovos, então, as tartaruguinhas saem dos ovos, elas instintivamente vão caminhando rapidamente para a água, por instinto, não é? Então, o instinto é aquela inteligência, aquela ação que não exige raciocínio. Ele faz, não sabe exatamente por que faz, mas faz, não é? Mas faz. A mesma forma nós. Encostei numa coisa, uma panela quente, eu instintivamente retiro a minha mão, né? Não porque eu vá raciocinar que se eu continuar com a mão ali eu vou queimar a minha mão, né? É instintivo. E aí nós temos a pergunta de número 74, né? A pergunta 74, ela diz o seguinte: pode estabelecer-se uma linha de separação entre instinto e inteligência? Isso é, precisar onde um acaba e começa o outro, ou seja, até aqui é instinto, daqui para lá é inteligência? Será que existe esse limite? Será que existe essa linha de demarcação? Kardec pergunta, né, aos amigos espirituais. Eles dizem não, porque muitas vezes as duas se confundem. Instinto e inteligência se confundem. Mas muito bem se pode distinguir os atos que decorrem do instinto dos que são da inteligência, né? Isso é fácil, né? No nosso caso, sobretudo, é bastante fácil, né? Não necessariamente existe essa limitação, né? Até se confunde, como os espíritos falam aqui, mas nós podemos, né? Nós podemos perfeitamente distinguir. Voltemos ao exemplo da coisa quente, né?
Eu encosto em uma panela quente, instintivamente eu retiro a minha mão, né? Instinto, eu não usei inteligência para retirar a mão da panela quente. Eu instintivamente retirei. Porém, se existe, né? Se eu estou vendo a panela está ali no fogo, né? Eu sei que a panela está quente, eu não vou colocar a minha mão na panela, porque eu, sabendo pela minha inteligência, eu sei que ela está quente, vai queimar minha mão. Então, eu vou buscar alguma coisa que proteja as minhas mãos da panela, do calor da panela quente. Então, aí eu tenho instinto e inteligência, ok? Então, é justamente assim, que um pode facilmente ser, né, distinto, você pode exatamente identificar o que é só instinto e o que é inteligência, ok? E aí nós temos a nossa pergunta de número 75. A pergunta 75 é a seguinte: é acertado dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Será que quanto mais intelectualizado eu for, quanto mais eu estudar, quanto mais conhecimentos intelectuais eu adquirir, eu vou perdendo meu instinto? Será que isso acontece? Né? Sou uma pessoa super inteligente, estudei muito, estou cheia de conhecimentos intelectuais, e aí eu não tenho mais instinto de preservação da minha vida, não tenho mais o instinto de tirar a mão da panela quente? Será que isso acontece? Né? É certo dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Claro que não. E os espíritos dizem, não. O instinto existe sempre. O instinto existe sempre. Mas o homem o despreza. Né? Mas o homem o despreza. E por que nós vamos colocar aqui? Essa resposta é muito boa. O instinto, os espíritos falam, né, também pode conduzir ao bem. Ele quase sempre nos guia, o instinto nos guia, e algumas vezes com mais segurança do que a razão. O instinto, ele nunca vai nos enganar, nunca se transvia. O problema está em que nós, algumas vezes, com o uso da nossa inteligência, que nós podemos usar a inteligência para o bem ou para o mal, não é? Nós ignoramos o nosso instinto e agimos de acordo com a nossa vontade, com o nosso livre-arbítrio. Vamos ver um exemplo. Eu sou um funcionário de um determinado banco e tudo mais, né? Sou caixa de um banco, e aí, de repente, eu resolvo dar um desfalque no caixa do banco, né? O meu instinto de conservação, o meu instinto de preservação vai dizer, não faça isso. Não faça isso porque você pode ser descoberto, você pode ser preso, você vai fazer uma coisa muito errada, vai te prejudicar para a vida toda, não faça isso. Então, o seu instinto está... Instinto, e a gente pode até, de uma certa forma, conectar a consciência, que, de uma certa forma, é o alarme que Deus colocou dentro de nós, porque Deus colocou dentro de todos nós a sua lei divina, a sua lei natural, que nos indica o caminho certo a seguir, não é? E quando a gente tenta transviar um pouquinho, sair um pouquinho dessa rota, a consciência apita, né? A consciência que nós podemos anexar, né? Unir aqui a questão do instinto. Então, o seu instinto vai dizer, não faça isso. Não faça isso, que você pode ser descoberto, vai perder seu emprego, ainda vai ser preso, vai ser todo um escândalo, uma situação. Não faça isso. Porém, a sua inteligência, o seu livre-arbítrio, né, vai dizer para você, não, que nada, ninguém vai ver isso não, né? Poxa, você está precisando de um dinheiro a mais, não sei o quê, vai dar para você fazer, sim, ninguém vai notar, lá. E aí você toma a decisão de fazer. A sua consciência, o seu instinto lhe disse que não, e ele está sempre correto. Porém, a sua inteligência, o uso da inteligência, neste caso você está usando mal,
A inteligência está usando mal o seu livre-arbítrio e diz para dar o desfalque, e você acaba dando e naturalmente vai se dar mal, né? E aí, o que os espíritos falam, né? Que, como eu já falei, a inteligência o instinto não se transvia, né? O nosso instinto está sempre certo, né? Está sempre certo. E aí, por isso que muitas vezes a gente diz assim, o primeiro pensamento, de repente, é aquele, o mais correto, né? Aquele, diante da situação, o primeiro pensamento, a primeira atitude é teu instinto falando mais alto, né? Em geral, é o correto. E aí nós temos a pergunta 75A, né? Na pergunta 75A, Kardec fala, por que nem sempre o instinto, porque nem sempre a razão é guia infalível, né? Porque nem sempre é guia infalível a nossa razão. Nós não somos seres racionais, né? Somos seres racionais. Nós dizemos, né, nos acreditamos seres racionais. Por que então que a nossa razão não é um guia infalível com relação às nossas ações? Por quê? E aí os espíritos respondem de uma maneira muito exata, muito correta. Eles dizem o seguinte, que a nossa razão seria infalível se ela não fosse falseada, ou seja, se ela não fosse transviada, se ela não fosse atrapalhada, prejudicada pela nossa má educação, pelo nosso orgulho e pelo nosso egoísmo, né? Então, a nossa razão ela é muitas vezes prejudicada pela nossa má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. Orgulho e egoísmo, inclusive, enormes chagas da humanidade, como nós sabemos, né? O instinto, ele não raciocina. A razão permite a escolha. E dá ao homem, como eu já falei, o livre-arbítrio, né? Então, entre razão e instinto, siga o instinto. Porque o instinto não falha. Agora, a razão, ela pode ser obliterada por esses fatores que nós colocamos aqui. A nossa má educação, o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa, como se diz, nosso ciúme, a nossa atitude menos feliz, a nossa vaidade, todos os nossos sentimentos menos felizes podem afetar a nossa razão. Agora, o instinto não. Mesmo que nós queiramos, o nosso instinto não é afetado, né? Então, a nossa razão ela vai estar sempre muito conectada com o nosso livre-arbítrio. E ela vai se apresentar, né? Nós iremos segui-la de acordo com o que nós decidirmos. E aí os espíritos falam o seguinte, que o instinto é uma inteligência rudimentar. O instinto é uma inteligência rudimentar, que difere da inteligência propriamente dita, né? Em que suas manifestações são quase sempre espontâneas. Claro, o instinto se manifesta quase sempre de maneira espontânea. Você não precisa apelar para ele, ele chega antes de você, né? Ao passo que as manifestações da inteligência são resultado de uma combinação e de um ato deliberado, né? Então, você vai usar a sua inteligência para, de repente, ir até a cozinha, fazer uma refeição, pegar um livro e ler, não é? Arrumar determinadas coisas na sua casa. Você vai usar da sua inteligência, né, para fazer determinadas coisas. Você vai usar da sua inteligência, do seu livre-arbítrio, para emitir opiniões, para tomar decisões, para fazer escolhas. Ao passo que o instinto, ele ocorre, você não tem nem como. Você está indo atravessar uma rua, de repente vem um carro correndo, você dá um salto para trás instintivamente. Você não para pensar, será que se eu ficar aqui eu vou ser atropelado? Se eu não vou ser atropelado? Será que ele vai desviar? Não, instintivamente você pula para trás, né? Então, o instinto, ele sempre te faz tomar a decisão correta. Ao passo que a inteligência, ela ocorre, né, de acordo com a sua vontade. Você pode usá-la bem ou usá-la mal. Tanto que nós falamos, né, no início do nosso estudo de hoje,
que algumas pessoas que mal utilizaram a inteligência acabaram lesando o seu perispírito, que é a forma do corpo material, e na existência seguinte vieram com dificuldades na área dos órgãos do corpo físico que possibilitam a manifestação inteligente do espírito. E aí os espíritos, a Kardec continua dando a seguinte explicação. O instinto varia em suas manifestações conforme as espécies e as necessidades. Claro, o instinto vai variar, né, conforme a espécie de ser vivo, né, que nós tenhamos, e as necessidades. Aí vamos nos lembrar, não é, das plantas, do girassol, por exemplo. O girassol é aquela planta que tem vida, né, tem vitalidade, ela vai instintivamente crescer na direção da luz, na direção do sol, não é? Instintivamente ela vai fazer isso, que é muito interessante, né? Uma planta, você coloca ela dentro de casa, e se tem um localzinho de luz, ela vai crescer naquela direção. Assim também os animais, eles também vão se proteger, eles também vão atacar se eles se acharem ameaçados, e por aí vai. Né? Então, o instinto vai variar em suas manifestações conforme as espécies e as suas necessidades. Nos seres que têm a consciência e a percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência. O instinto vai se unir à inteligência, isto é, à vontade e à liberdade de ação. Né? Então, é exatamente isso. Nos seres, né, que não têm inteligência, o instinto age soberano. Né? Ele age soberano. Mas naqueles seres que já têm inteligência e que já pensam, o instinto muitas vezes será falseado pela nossa vontade, pelo nosso livre-arbítrio, pelas nossas decisões. É por isso que nós dizemos, né? O instinto não falha. Agora, o uso da inteligência pode nos levar a situações bastante complexas. E aí, então, meus irmãos, nós encerramos, né, o nosso estudo, esses dois pontos bastante interessantes, que é inteligência e instinto. E agora não sabemos se existem algumas dúvidas, se algum irmãozinho que está nos acompanhando deseja fazer alguma colocação. Caso se tivermos algumas perguntas, nós podemos responder aos nossos irmãos. Sim, tá? Temos uma pergunta aqui que eu vou botar aqui na tela. Eu até aumentei a letra aqui do Black Dawn para ver se dá para você ler. Tá aí, ó. Ok, deixa acabou pertinho, né? Deixa eu ver. Não. O instinto tem a ver com intuição? Isso. Olha, quem pergunta é a Arlene. Arlene, minha querida, eu acho que você talvez não, entendeu? Porque você precisa de intuição para tirar a sua mão da panela quente quando você encosta, não é? A intuição, nós diríamos mais que você pode ser um tipo de mediunidade intuitiva, tá? Você tem a intuição que alguma coisa vai acontecer, você tem aquela presciência, aquela ideia de que alguma coisa vai acontecer, e você, então, pode se guiar por aquilo. O instinto é algo diferente, que não estaria ligado à intuição, tá? Instinto realmente é uma coisa muito mais automática. E a sua intuição, o que acontece? Quando você tem uma intuição, você questiona, usando a sua inteligência, se você não está inventando coisas, será que eu vou seguir essa intuição? Será que é isso? Faço aquilo? Ao passo que no instinto é imediato. Você não pensa. No instinto você age automaticamente, sem pensar. O instinto absolutamente não está ligado a nenhum tipo de manifestação, digamos assim, de inteligência. Ao passo que uma intuição, você segue ou não segue. O instinto não. Você não tem nem tempo de pensar, já fez. Entendeu? Tem mais uma aqui agora, da Maria Cláudia Soares. Instinto e consciência se relacionam? Instinto e consciência se relacionam? Olha,
Depende, né? Depende, porque se você veja bem o que eu falei aqui, né? Nos seres inteligentes, né? Como eu dei aquele exemplo do caixa do banco, né? Ele tem a consciência de que fazer o desfalque é errado, mas ele mesmo assim deseja fazer, né? O seu instinto, até mesmo de preservação e tudo mais, lhe diz para não fazer. Instintivamente, ele está sendo alertado para não cometer aquele erro, não é? Mas ele pode decidir, ou seja, a sua consciência que vai decidir, o seu livre-arbítrio. Ele pode achar perfeitamente que dar o desfalque no banco não incomoda a sua consciência, ele não vai ficar mal com isso. Ele prefere ter o bem material, prefere ter aquele dinheiro fácil, não é? Não obstante, o seu lado instintivo, a sua consciência, né, a consciência positiva, estar dizendo para não fazer, né? Então, realmente, eu acho que uma coisa está dissociada da outra, porque você mesmo com o seu instinto de preservação, dizendo para você não fazer determinada coisa, e alertando para não fazer, você muitas vezes vai fazer, entendeu? A Arlene voltou novamente da primeira pergunta e colocou, mas os avisos comentados aqui fez com que eu lembrasse da intuição. Ela está afirmando, né? Na verdade, ela está afirmando. Mas os avisos comentados aqui fez com que eu lembrasse da intuição. Ela lembra da primeira pergunta? Ela colocou lá em cima aqui, ó. O instinto tem a ver com intuição? Exatamente. Ela colocou o instinto tem a ver com intuição. Aí, eu volto a afirmar. Eu volto a afirmar, Arlene, que eu não acredito que instinto tem a ver com intuição. Tá? Os animais têm instinto. Você diria que os animais têm intuição ou têm instinto? Os animais têm instinto, né? Nós temos instinto, temos inteligência. E podemos ter, como eu falei, mediunidade intuitiva. Isso é uma questão mediúnica, né? Talvez até mesmo anímica, melhor dizendo assim, né? Mas não necessariamente está ligada ao seu instinto. Todos nós temos instinto, mas quantas pessoas têm intuição? Não é? Instinto todos nós temos. Intuição. A intuição seria uma característica específica de um determinado ser, de uma determinada pessoa. Ela pode ter intuições muito fortes com relação a isso ou aquilo. Essa intuição pode estar ligada à presença do seu amigo espiritual que vai intuí-la a fazer ou não fazer determinada coisa, daí dizer-se que é mediunidade intuitiva. Nós temos casos na literatura espírita em que existe um relato de que determinado rapaz vinha dirigindo o seu carro e tal, e ele teve a intuição de virar em determinada esquina, né? E aí ele foi sendo guiado pela intuição que dizia para ele, não, vira por ali, não vai para aqui, não, vai para ali, e ele foi com aquela ideia virou, agora você para ali, compra um litro de leite naquela padaria, e ele foi sendo guiado, até que ele chegou numa casa onde ele foi também intuído a bater nessa casa e a entregar o litro de leite. E naquela casa havia uma família passando grande necessidade, uma criança pequena com fome, e o leite foi levado por intermédio dele, não é, para aquela família, para salvar naquela situação. Então, foi o quê? Uma intuição que ele teve, porque seu amigo espiritual estava ao lado dele, intuindo, e que ele seguiu a intuição. Então, nós vamos esquecer. Intuição é uma coisa, Arlene. Instinto é outra coisa. Instinto é automático, está dentro de você. Lembra do exemplo da panela quente. Você encostou na panela quente, você automaticamente, instintivamente, vai tirar a sua mão. Você não vai ter o instinto de tirar a mão da panela quente. Não, o instinto não, a intuição de tirar a mão da panela. Não, você tira por instinto, automaticamente você tira. Intuição é diferente. Precisa de uma força maior, tá, agindo, e sobretudo também, Arlene, precisa de vontade.
porque você pode seguir a sua intuição ou não. Instinto independe. Você, mesmo não querendo, você automaticamente vai tirar a mão da panela quente, ok? Ok, ela agradece, tá? Eu boto aqui grata pela explicação, muito clara, e eu acho que ninguém mais tem nenhum. Valéria, você sempre tem uma pergunta, hoje você não tem nada, Quando não temos muita pergunta, significa que a palestrante desenvolveu muito bem o tema, que não deixou dúvidas nenhuma. Então, eu vou passar para a Kátia, né? Deixa eu só mudar aqui o meu tema de novo, botar pequenininho. Eu vou subir a Kátia, para a Kátia fazer, então, a prece de encerramento. Kátia, é com você. Tá, obrigada. Boa noite, Silvia. Obrigada pela sua palestra, excelente palestra. Seja bem-vinda sempre, né? Obrigada, então, querida. Nada. Vamos fazer a nossa prece, vamos elevar nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus. Vamos pedir por todos os nossos irmãos que estão em casa, que estão nos hospitais, que estão precisando das nossas vibrações, desses nomes que eu vou ler que está na CEIP, tantos outros nomes que estão em nossos corações e também está em todo o planeta precisando da nossa vibração positiva, para que todos os nossos irmãos possam ter força e coragem para sair de todas as situações, seja ela de doença, seja ela de desavença, seja qualquer força, qualquer pensamento positivo, seja qualquer problema que o Mestre Jesus, a falange do Dr. Bezerra de Menezes, Dr. André Luiz, possa estar atuando em cada lar do nosso planeta. Senhor Jesus, eu peço pelos nomes que vou ler aqui. Selma Aparecida Coutro, Antônio Ricardo Guimarães, Rosângela Gomes Guimarães, Cátia das Graças Gomes Teixeira, Luciana Braga Palma, João Luiz Rego, Ismael da Cruz Furriel, Clara Nogueira, Valéria Guimarães, Cristina Costa, Jupiara de Araújo, Ivonete dos Santos, Eliane Souza, Marília, Valterlano, Clarice Guimarães Penteado, Vânia Lúcia de Carvalho, Antônio da Silva Costa, Antônio Carlos Coutro, Enesis de Souza Guimarães, Itacira Barbosa da Silva, Maria de Jesus Nogueira, Mateu Parquiruste, Pilar de Carvalho Pomar, Terezinha Maria de Assis Silva, Geni de Clara e Silva, André Ricardo Guimarães, Iane Lourenço Pereira, Nízia Maria Moraes, Luiz Simões de Almeida, Cauã Duarte, Lourdes Nogueira, Marcílio Dias Gomes Teixeira, Márcia Teixeira, Catarina dos Santos Teixeira, Eleonor Grace Parkhurst Teixeira, Joana Dark de Souza, Irenido Gomes da Silva, Adalci Paz de Oliveira Guimarães, Dione Nogueira Santos, Pedro Paulo de Souza, Marco Antônio de Miranda, Maria Brandão de Miranda, Leandro Guimarães Bezerra, Thaisa Brusquinusti, Camila Brusquinusti, Ana Clara Bruns Gomes, Maria Luísa Bruns Gomes, Suzana Aparecida Bittencourt, Cirlei Maria de Deus, Anabete Braga da Silva, Odilon Bezerra Pinto Coelho, Vitor Opipari Rodrigues, Virgínia Guimarães, Ana Lúcia Bordalo, Tânia Lebão, Lusueli Rodrigues Vasques, Ubelina Gomes Pereira e Jorge Martins Macedo. Que nosso Mestre Jesus possa amparar cada nome desses que estão na nossa lista, que está na CEIP, e todas as famílias que necessitam do vosso amparo. Que a falange do Dr. Bezerra de Menezes, Dr. André Luiz, possa estar nesse momento atuando em todos os hospitais, em todos os lares, acalentando todos os corações. E assim, meu Pai, eu agradeço por essa palestra de hoje, pelo nosso estudo, que é sempre muito gratificante e sempre nos faz refletir. Senhor Jesus, agradeço por essa noite e dou por encerrada essa noite de palestra, dando graças a Deus. Que assim seja, meu Pai. Graças a Deus. Agora vamos, Anísia, para uma musiquinha. Vamos lá, Anísia, pode tocar uma musiquinha para nós? Vamos lá. Oi? O Ricardo é o nome, né?
Isso. Silvia, dá para responder mais essa para Ana Cardoso, que ela vem de tão longe, você não tem ideia de onde a Ana está falando, tá? Ela está ali perto ela está na Europa, a Ana está na Europa, e tem um fuso horário muito grande, lá deve ser quase meia-noite, então está perguntando, o sexto sentido, que muitos temos, e o que seria ele? É uma intuição? O sexto sentido é real? Ana, né? Ana Cardoso. Ligou, você está no dia dessa hora, né, Ana? A diferença é que você deve estar sentindo um friozinho bem gostoso, você está morrendo de calor. Aqui no Rio de Janeiro está um calor terrível. Mas olha só, nós entendemos que o dito sexto sentido é bem uma intuição, né? É uma intuição. Não é um instinto, é uma intuição. Porque esse sexto sentido que as pessoas denominam dessa forma pode ser muito bem seu amigo espiritual te intuindo para que você faça ou não faça determinada coisa, né? Você sabe que nós vivemos cercados de testemunhas, como disse o apóstolo Paulo, né? Estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. E muito provavelmente, né, o seu amigo espiritual, espíritos simpáticos que gostam de você, e por você também se manter em uma determinada faixa vibratória que se afiniza com esses bons amigos, eles te intuem, te dão sexto sentido para
que você, em determinadas situações, possa ser sim, né? Isso é uma questão sua, né, que você envolveu. E também, quanto mais nós nos afinizamos com os amigos espirituais, quanto mais nós seguimos essas orientações, mais nós as recebemos. Porque é da mesma forma, você dá um conselho sempre a uma pessoa, mas ela ouve. Você fala, ela nunca ouve, ela faz o que quer, né? Você acaba nunca mais se interessando em dar qualquer conselho a ela. Por outro lado, você dá uma determinada orientação, um determinado conselho, e a pessoa sempre ouve aquilo que você diz, e presta uma determinada atenção, valoriza as suas colocações, você vai estar sempre pronto a orientá-lo, se for necessário. Da mesma forma, os amigos espirituais conosco, se nós ouvimos as suas orientações, para nós chegam como uma intuição, como dito sexto sentido, eles vão continuar orientando, né? Agora, cabe a nós mantermos uma boa sintonia para que as intuições que nós recebamos ao longo da nossa vida sejam sempre intuições positivas, advindas de bons espíritos, né? Porque intuição para coisa ruim a gente também pode receber, né? Então vai depender de nós mantermos uma boa sintonia para sempre recebermos boas intuições, o chamado sexto sentido para boas atitudes, ok? O Silvio, o teu som voltou a pipocar de novo, mas eu acho que deu para a Ana entender. Esse foi o probleminha técnico, inclusive, que fez que nós nos atrasássemos. Ela está em Genebra e ela está me falando aqui que está 3 graus lá, tá? Está em Genebra, 3 graus lá. Obrigado, Silvio. Então, vamos finalizar. Olha! No sábado, a Márcia Ramos brigou comigo que eu não pedi a saideira para Nízia. Então, Nízia, atendendo a Márcia Ramos do sábado para sábado, dá para você botar quanta luz para a gente finalizar e terminando, a gente já vai para a vinheta de fechamento? Aí, Márcia, quanta luz! Meu Jesus! Belíssimo, Nízia, parabéns. Essa música é linda, né? Maravilhosa, né? Linda. Delícia de se ouvir, muito bom.
Luiz, querido, fica com Deus. A nossa embaixadora da música na CEB, na CEIP, é a presidente, né? É a embaixadora da música, foi o Gilberto que determinou e eu assinei embaixo. Diretora, isso. Diretora da música no Eurípides e na CEIP também. Ela estreou ontem um álbum com 10 músicas para ser ouvidas, para eu vi no YouTube. Eu vi Cante no YouTube. e Encante com Nízia Maria. Está lá no site da CEIP lá. Beijo no Nízia. Silvia, muito obrigado. Fiquem com Deus, tá? Tá, boa noite para Estamos juntos vocês. aí. Beijo no coração de todos. Tchau. Fomos. Ricardo, até amanhã e para vocês até a segunda, até a próxima. Tchau. Tchau. Fique com Deus. Obrigada. Tchau. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico. E que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas. Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe com amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à nossa doutrina consoladora. Divulgar o Espiritismo também é caridade. Fique com Deus e que a paz de Jesus vos guie.